6h11. Olha, ontem foi um clima de fim de feira, né? Nos dois jogos, né, Vinícius Bueno? Muito bom dia. Tudo bem, Silvânia? Bom dia para você, para o Pedro Campos, para todos que nos acompanham aqui em mais uma edição do Pulo do Gato. Foram dois jogos para fecharmos essa 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima, e a definição ficou para essa quinta-feira. Enfim, vai terminar o Campeonato Brasileiro e aí a gente vai abordar também como será a decisão da Copa do Brasil. Mas eu tô contigo, foram dois jogos decepcionantes e acho até que o do São Paulo ainda mais, né? Porque o Palmeiras entrou em campo com um time quase completo, força máxima para jogar, né, contra o time do Atlético Goianiense no Allianz Parque. O placar foi de 1-1. A boa notícia é que tivemos dois golaços, dois belos gols. O primeiro deles do Matias Vinha e depois o Matheus Vargas empatando para a equipe do Marcelo Cabo. Até parecidos, né? Pois é. O ângulo. Dois de fora da área, mesmo, buscando o ângulo. E aí vale a gente destacar que o Palmeiras ontem entrou em campo com o time titular, criou muitas oportunidades, mas a pontaria não estava tão em dia. Foram 18 finalizações, sendo só 4 delas no gol, e esse placar final de 1-1, com o Palmeiras voltando a colocar atletas recém-recuperados de lesão. O Zé Rafael voltou a jogar, isso não ocorria desde a semifinal do Mundial de Clubes contra o Tigres, ou seja, há 2 semanas o Zé Rafael não entrava em campo, e o próprio Wesley voltou a atuar depois de 4 meses se recuperando de uma cirurgia que ele fez no menisco do joelho esquerdo. Boas notícias, portanto, nessa reta final de preparação antes da Copa do Brasil, duelo decisivo contra o Grêmio. Primeiro jogo neste domingo, às 4h da tarde, na Arena do Tricolor Imortal em Porto Alegre. E a partida que vale definitivamente a taça com horário novo, hein? No outro fim de semana, dia 7, mas não às 4h da tarde, e sim às 6. O Palmeiras ainda aguarda pela volta do Gabriel Veron. Ontem eu fiz essa pergunta para o auxiliar do Abel Ferreira. O português ficou fora do jogo, cumprindo suspensão, e o João Martins foi quem ficou à beira do gramado e quem enfrentou os microfones. Depois eu perguntei sobre o Gabriel Veron, ele disse que o atleta está recuperado e volta a treinar hoje. Então esse é o resumo do Palmeiras e Atlético Goianiense. Volto a dizer, o torcedor esperava uma vitória pelo fato do time estar completo, mas a gente sabe que o foco está muito mais na Copa do Brasil. Sim, não queria se expor, né, Vinícius? Exato. Né? O problema foi o São Paulo, já né? estava resolvida para os dois. Agora o São Paulo ontem. São Paulo jogou contra o já rebaixado, lanterna do Campeonato Brasileiro, Botafogo, que não vencia há 10 jogos. A última vitória do Botafogo em casa, no Newton Santos, foi em outubro de 2020. E o São Paulo, depois de tantos vexames nessa temporada, ontem teve mais um. E para mim, talvez o pior de todos, porque ontem o time só precisava de uma vitória simples contra esse adversário para garantir-se matematicamente na fase de grupos da Taça Libertadores. Com essa derrota por 1-0, foi um jogo muito polêmico porque o Reinaldo foi expulso no comecinho do jogo, com 30 minutos do primeiro tempo, uma expulsão justa, e aí o Matheus Babi abriu o placar para o Botafogo, e o São Paulo até teve a chance de empatar num pênalti desperdiçado pelo Luciano. Com essa derrota, o São Paulo corre um sério risco de ficar fora da fase de grupos da Libertadores da América e garantir só a classificação para pré-Libertadores. O Tricolor pode ser ultrapassado pelo Fluminense, e nessa quinta, quando termina o Campeonato Brasileiro, todos os jogos do mesmo horário, às 9h30, o São Paulo vai jogar contra o Flamengo no Morumbi, sem poder contar com o Reinaldo expulso e sem poder contar com o lateral esquerdo reserva imediato, o Léo Pelé, que estava pendurado, recebeu o terceiro amarelo, ou seja, a situação delicadíssima para o Tricolor, que tinha 7 pontos de vantagem, estava com uma mão na taça para conquistar o título e agora corre o risco de ficar fora da Libertadores. É isso aí. Então amanhã é quarta-feira, que seria o dia tradicional do futebol, não será. Quinta-feira nós vamos ter o complemento, então, de todo o Campeonato Brasileiro, a rodada final, todos os jogos no mesmo horário. Você acompanha tudo aqui na Rádio Bandeirantes e, claro, vai saber na quinta-feira quem será o campeão brasileiro. O Internacional ou o Flamengo, o Inter contra o Corinthians, o Flamengo contra o São Paulo. 2 jogos importantíssimos para essa definição, além dos outros, como disse o Vinícius aqui do Fluminense, que pode também ter mudança em quem vai direto para a Libertadores ou quem vai para pré-Libertadores, Silvânia. Tem disputa aí de Sul-Americana, mas também já está quase resolvido esse aspecto também. Agora o Santos anunciou um novo técnico, né? E vou pedir, inclusive, para o Daniel Mesquita colocar a foto do novo treinador. O Gustavo Soler ontem já atualizou bastante esse noticiário aqui na Rádio Bandeirantes, mas para o ouvinte do Pulo do Gato, essa é uma novidade. Para quem não acompanhou durante a tarde e noite desta segunda-feira, tá aí, ó.
Roland, que tal? Foi a brincadeira que o Santos fez, porque o Ariel Roland é o novo treinador do Santos, chega para substituir o Cuca, que inclusive já se despediu, nem vai comandar a equipe nessa quinta-feira, alegou problemas pessoais para já abandonar a equipe antes mesmo desse último jogo do Campeonato Brasileiro. O Ariel Roland, argentino de 60 anos, que se destacou nos últimos times pelos quais ele passou, inclusive o último foi a Universidade Católica do Chile, 60 anos de idade e 2 anos de contrato para o novo técnico do Peixe, que só assume a equipe no início do Campeonato Paulista. O Cuca está com a mãe dele e uma das filhas internada por Covid-19, então pediu já para se afastar antecipadamente. E o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro agora vai ter de analisar o mercado para definir o substituto do Sampaoli, o que não chega a ser uma novidade, porque a gente já sabia que o Jorge Sampaoli não ficaria. Ele fez uma carta ontem, um comunicado, agradecendo a torcida, dizendo que lamenta deixar o time mineiro com apenas uma única conquista do estadual e, evidentemente, que ficava uma grande expectativa de que o clube pudesse vencer o Campeonato Brasileiro, porque só estava disputando essa competição. Ele lamenta principalmente o fato de deixar o Brasil, deixar o Atlético Mineiro sem uma única partida, com o Mineirão lotado em função da pandemia. Ele se despede e deve assumir o time da França, o Olympique de Marselha, e agora fica a dúvida em relação ao novo treinador do Atlético para a próxima temporada. Vinícius Bueno conosco aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, trazendo as notícias do futebol. Valeu, Vini, até a próxima. Até.